Olá, tudo bem? Paz. Esse vídeo aqui é um vídeo um pouco diferente para eu responder a dúvida de uma irmã num comentário que ela deixou e também dúvida de alguns irmãos que já me perguntaram pessoalmente a respeito da dinâmica do devocional e do preparo das reflexões. Tá bom? Então eu vou tentar aqui dar uma pausa no vídeo para poder filmar aqui aqui na mesa, mostrar a tela do computador e espero que eu consiga, tá certo? A pergunta da irmã eu vou citar o nome dela, porque o nome dela está público. Irmã Eliana, ela diz o seguinte, comentou numa das reflexões: a paz do Senhor, Pastor Geraldo. Como o Senhor escolhe o tema do devocional? Ora e abre a Bíblia aleatoriamente? Escolhe um tema? Faz logo de madrugada após orar? E dedica quanto tempo ao devocional? E aí nós precisamos separar o que é devocional para mim e o que é a reflexão, né? São duas coisas distintas, separadas. Uma coisa é o meu devocional pessoal, é o meu sacerdócio diário ao Senhor. Parte do meu sacerdócio diário ao Senhor, em que eu vou ter o meu tempo de oração pessoal ao Senhor, diária, de louvar o Senhor pelo dia, de confessar meus pecados, de interceder, tá? Meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar nela, deixar que aquela verdade aqueça o meu coração, e faço isso em oração, tá? Antes da leitura, em oração muitas vezes durante, leio um trecho e aquilo pulsa o meu coração, eu estou ali em oração durante a própria leitura e ao final da leitura, para que aquela verdade ela seja implantada no meu coração. Quanto tempo leva o meu devocional? No mínimo, é a minha realidade, tá? É a minha realidade pessoal. Hoje em dia, meu devocional pessoal, o meu pessoal, ele não fica inferior a meia hora, 40 minutos. Geralmente vai até além, tá? A minha realidade pessoal, em oração, em meditação na palavra, em que eu medito tanto no Novo como no Antigo Testamento. É a minha realidade pessoal, tá? Sei que cada um tem sua realidade, tem suas questões e não é o enfoque aqui, tá? Então a minha realidade, ela é essa. Deixa eu mostrar aqui como é que a coisa acontece. Deixa eu tentar dar uma pausa aqui. Eu não consegui inverter a câmera, senão eu teria que pausar o vídeo, parar o vídeo, gravar um segundo vídeo para depois editar. E eu tenho evitado as edições dos vídeos. Mas eu sigo um plano de leitura, tá? Plano de leitura que o ministério que eu participo, congrego e sirvo ao Senhor adota desde a virada de 2017 para 2018, que meu pastor Alan Capriles preparou. Eu deixo o link em todas as descrições e comentários em destaque dos vídeos. Eu sigo o plano de leitura, em que nós lemos o Novo Testamento ao menos duas vezes ao ano
uma no primeiro semestre e virando semestre reinicia em Mateus. E o Antigo Testamento uma vez ao ano, de fato, que nós conseguimos meditar, seguindo esse plano de leitura, meditar na palavra de Deus toda em um ano, tá? Sendo que o Novo Testamento 2 vezes. Eu pessoalmente, eu gosto de marcar aqui, não sei se dá para ler, as letrinhas aqui no início, antes dos dias, é para me organizar na hora de compartilhar a reflexão bíblica e eu me posicionar o dia da semana em que eu tô, com qual dia, a meditação, eu gosto de marcar aqui o dia da semana, né? A primeira letra, marco, conforme eu vou lendo, eu vou marcando a meditação do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Hoje, dia 10, aqui, ó. Já meditei em 1 Coríntios 2 e 3 e também Juízes 13 e 14. Juízes 13 e 14 sobre Sansão. Aliás, tem uma aparição ali no anúncio do nascimento de Sansão que eu esqueci de mencionar esse texto numa das reflexões em que eu menciono algumas aparições no Antigo Testamento. Se você pegou a referência, eu acrescentaria mais essa aparição, tá? E aí assim, tá? Seguindo esse plano de leitura até o fim do ano, ok? Minha Bíblia. Minha Bíblia, ela é assim, bem marcada, colorida, com várias anotações. Essa é a Bíblia que eu uso já há alguns anos, né? No uso diário. Ela não tem referência de comentários ou de referências, então tem espaço para escrever bem. Aí alguns destaques eu vou marcando, por exemplo, a reflexão de ontem sobre a poderosa palavra da cruz. Alguns detalhes foram me chamando a atenção e eu fui marcando aqui de amarelo, 1 Coríntios 1, tá? E por aí vai. Eu vou anotando, vou colorindo bem, vou escrevendo algumas coisas. Às vezes eu coloco mais numerações que é para mostrar ponto 1, ponto 2, ponto 3 e assim vai. Eu não me sinto culpado de fazer isso na minha Bíblia. Eu me entendo, tá? E não me sinto culpado por isso. Eu já falei em várias reflexões, mas às vezes as pessoas não, talvez os irmãos não tenham ouvido ainda. Existem textos, tem coisas na meditação que elas vão chamar a minha atenção pessoal, para a minha vida pessoal. É aquele momento de Deus estar me consolando, me edificando, me encorajando, me corrigindo, me confrontando. É algo para a minha vida pessoal. Pode ser que seja isso que Deus queira que eu compartilhe com os irmãos nas reflexões. Pode ser que sim. Às vezes mas às vezes não. Às vezes aquilo que nem tudo aquilo que Deus falou pessoalmente comigo é o que eu compartilho na reflexão. Claro, o que eu compartilho, Deus falou comigo. Mas nem tudo aquilo em que o Senhor ministrou a minha vida pessoal, naquele dia, naquela meditação, eu compartilho, tá? Porque são questões pessoais minhas, como cada um tem que ter a sua, na sua própria meditação, tá? Como é que surgiram essas reflexões? Elas surgiram já de bastante tempo. O Senhor tem há anos, o Senhor começou a me mover a compartilhar um pouco da leitura diária, explicando algumas coisas aos irmãos, versículos que me chamavam a atenção, detalhes que me chamavam a atenção, isso de vários anos. E eu tive até um princípio de iniciativa chamada Leitura Bíblica do Dia, só que
eu fazia isso em texto, nos grupos de Facebook, no, em comentários de mensagens do Messenger, do Facebook, quando eu utilizava, e parei por anos, tá? Não cheguei a fazer um ano inteiro, parei, mas o Senhor retomou isso forte em mim no final de 2020, quando eu comecei a compartilhar no Telegram um comentário ou outro a respeito da meditação que eu tive. E aí o Senhor me direcionou a estar publicando comentários de cada capítulo da minha meditação ao longo de todo o ano passado, 2021. Então, para a glória de Deus, cada capítulo da Bíblia tem pelo menos um versículo que eu comentei algo ali, de que o Senhor ministrou meu coração, me trouxe entendimento, me levou a pesquisar a respeito, tá? E no final do ano passado, o Senhor começou a colocar um desejo forte no meu coração, e eu entendo hoje claramente que isso foi direção de Deus, de eu gravar em vídeo uma daquelas informações, um daqueles comentários, dos vários ali, de cada dia, gravar isso em vídeo. Porém, a minha intenção era essa, pegar o que já estava escrito e só gravar o vídeo e compartilhar como uma forma de incentivo para os irmãos meditarem na palavra, perseverarem continuamente. Mas desde o início, uma frase que eu digo, que é uma verdade, uma máxima para mim, de que eu não me mando, às vezes eu tento me mandar, as reflexões elas não eram com base naquilo que eu já tinha escrito. Eram coisas que o Senhor estava me mostrando adicionais dentro dos textos, e eu comecei a compartilhar, né? Eu entendi. E a palavra de Deus ela é assim. Nosso entendimento na palavra ele vai sempre ampliando e se aprofundando. E coisas que não reparávamos, o Senhor começa a nos mostrar. Vai ser assim, né? Até o final. É assim. Nosso crescimento espiritual por meio da palavra tende a se expandir, né? Eu vejo, por exemplo, meditando esse ano, coisas que ano passado me chamaram a atenção, às vezes eu vou comparar com o texto, já vou comentar sobre isso, do que eu escrevi ano passado, nesse ano já não me chamou a atenção. Eu nem lembrava que eu tinha escrito aquilo, sabe? Porque cada meditação é uma meditação. Então, isso em relação ao meu devocional pessoal. E na reflexão, como é que funciona? Aí eu pergunto, Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe nas reflexões? Eu costumo fazer assim, por exemplo. Eu costumo anotar os dias, tá? O dia, o texto, já vou deixando previamente anotado o dia e texto. Vou fazendo assim. Deixa eu ver um que, por exemplo, já sei que é sexta-feira, o que vai ter na sexta, dia 13, sábado, dia 14, domingo, dia 15, quais são as referências? Aquelas mesmas do plano de leitura que eu compartilho. Aí, o que me chamou a atenção naquela meditação do dia, eu vou anotando, tá? Aí eu vou anotando. Por exemplo, aqui, ó, no dia segunda, dia 25 de abril. O pregador é o Espírito Santo, Atos 10:33. O homem que agrada a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, não despreze o conselho de Deus, lá em a referência de Josué 9. E aí eu pergunto, né? Não necessariamente eu gravo logo depois da devocional, não. Que eu procuro fazer o devocional pela manhã. E eu não tenho gravado os vídeos pela manhã, tá? Não mais. Então,
eu não preparo a reflexão necessariamente de manhã. Às vezes preparo de manhã, mas gravar eu não gravo mais pela manhã, tá? E aí eu vou perguntando ao Senhor. E nesse dia, por exemplo, aqui, o que o Senhor colocou no meu coração foi sobre a paz do Senhor Jesus Cristo. Se eu não me engano, foi Atos 10, né? A referência da mensagem que Jesus veio anunciar, Cristo veio anunciar. Pedro pregando lá na casa de Cornélio. E aí vai. No dia seguinte, por exemplo, dia 26, o que o Senhor deu no meu coração e confirmou que era sobre por uma igreja cristã. O nome ficou por um retorno à igreja cristã. O Senhor foi bem específico que seria isso e os pontos. Por exemplo, dia 27, no dia seguinte, algumas coisas começaram a chamar minha atenção, guiados pelo Espírito Santo, o Deus que te suporta, o homem segundo o coração de Deus, mas pelo que eu estou me lembrando aqui, não foi nenhum desses o título, né? Dia 27 de abril. 27 de abril foi As Muitas Tribulações da Fé. Pois é, eu tinha anotado isso aqui, em referência ao capítulo 13 de Atos, e o que o Senhor quis que eu compartilhasse não foi nada disso. Foi uma outra coisa sobre as muitas tribulações da fé. E é assim que eu vou fazendo. Por exemplo, sexta-feira, dia 29 de abril, fui colocando várias coisas que o Senhor ia falando comigo, que me chamaram a atenção, que o Senhor falou comigo, mas uma coisa é o que falou comigo, outra coisa é o que Deus quer que eu compartilhe. Você entende a diferença? Aí no finalzinho da lista, a referência lá de Atos 6, 16, 6 a 12, Paulo não indo pregar na Ásia, mas sendo chamado, na visão, sendo chamado pelo Macedônio. E a partir dali o evangelho entra na Europa. Aí eu coloquei aqui no centro da vontade de Deus, mas ficou o melhor lugar para estar, foi o nome. Aquela que eu cito sobre o êxodo dos brasileiros para o exterior. Né? O Deus Criador, essa aqui, ó, sábado, a do sábado, Deus Criador, um chamado ao Deus Criador, ficou o nome, se eu não me engano, esse. Antes da minha meditação, do meu devocional, o Senhor já falou comigo. Eu quero que você fale a respeito do Deus Criador. Eu falei, Senhor? Aí eu meditei, fiz a minha meditação pessoal, perguntei ao Senhor, confirmação, e era isso que Deus queria que eu compartilhasse. E assim vai. É assim que eu vou fazendo. Tem vezes que o Senhor já vai me dizendo especificamente. Eu leio, medito, faço a minha meditação, e para compartilhar só já falo. Eu quero que fale sobre isso, sobre isso. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Não lembro como é que ficou a nossa casa servirá ao Senhor. O Senhor já vai falando diretamente. Tem um caso aqui bem interessante. Na sexta-feira, dia 6 de maio, Atos 26 e Juízes 5 e 6. Então, eu comecei a meditar, meu coração incendiou, essa é a palavra, quando eu meditava em Atos 26, na defesa de Paulo diante do rei Agripa, quando ele diz assim: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de fazer minha defesa diante de ti, pois que eu sei que conhece as tradições dos judeus. Aí meu coração começou a arder aquilo ali, porque o Senhor falou ao meu coração da felicidade de Paulo, de estar ali, mas não era porque Agripa o livraria, mas era a felicidade dele poder ser testemunha de Cristo. E aí imediatamente o Senhor me falou, lembra o que aconteceu com Paulo quando eu chamei para ser testemunha?
ele foi cheio do Espírito Santo. Aí o Senhor me fez lembrar de Atos 1, em que o Senhor falou que os discípulos serão revestidos de poder para serem testemunhas dele. Aí aquilo me começou a arder. Senhor, é isso que o Senhor quer que eu compartilhe com os irmãos em vídeo? Aí o Senhor falou, não, não, isso aí eu quero que você pregue no domingo aos seus irmãos. Uma mensagem que eu preguei domingo de manhã na Igreja Bíblica Cristã, na Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí eu falei, então, Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe na reflexão? Aí foi dentro da meditação de Juízes, sobre o olhar, Juízes 6, se eu não me engano, o olhar do Senhor para Gideão, né, o anjo do Senhor, aquela questão lá. E é assim que tem sido, tá? Então, não é abrir aleatoriamente para compartilhar, ok? Mas em oração, buscando confirmação, e não necessariamente aquilo que eu quero que seja o que o Senhor quer compartilhar. Teve um outro dia, foi no sábado, se eu não me engano, eu não queria compartilhar sobre quando a esperança vai embora, não me lembro exatamente o título. Quando a esperança vai embora. Eu não queria, mas eu não me mando. Eu queria compartilhar outra coisa. Aí o Senhor falou comigo, não. E depois eu entendi por quê, né? O Senhor faz essas coisas. E é assim. Em relação à reflexão de hoje também, já deixei separado aqui algumas coisas que me chamaram a atenção. Já escrevi aqui alguns pontos e aguardando a confirmação de Deus daquilo que Ele quer que eu compartilhe, tá? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar na tela do computador. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Às vezes eu faço uma consulta no que eu havia escrito ano passado, para ver se eu tenho alguma referência, especialmente alguma coisa do contexto histórico, em relação aos versículos da reflexão do dia, tá? Às vezes eu busco alguma coisa aqui, deixa eu tentar mostrar. Às vezes eu vejo alguma coisa do contexto histórico, às vezes sim, às vezes não. A maioria das vezes não tem, eu não tenho usado coisas daqui, às vezes eu uso no contexto e vez ou outra acaba sendo bastante coisa. Por exemplo, aqui, eu tinha visto algo aqui de Juízes, no capítulo 10, por exemplo. Essa reflexão que a irmã perguntou foi em cima da as lágrimas de crocodilo do rebanho de Deus. Juízes 10. Então aqui, ó, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, quando a mim clamaste, não vos livrei. E aí o que havia me chamado a atenção para compartilhar tinha sido esse texto. Quando eu abri aqui o PDF da reflexão do ano passado, eu vi que eu tinha esse comentário aqui, né? E aí eu havia pensado em colocar inicialmente o título como Mais do que um clamor aflito. Deus espera de nós completa conversão a Ele mediante arrependimento de pecados. Mas dentro disso, foi que eu fiz a pesquisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu me lembrei a respeito da expressão lágrimas de crocodilo, do arrependimento não genuíno, e aí eu comecei a escrever daquilo que
eu compartilhei a informação, né, sobre o crocodilo, a pesquisa que eu fiz lá, como é que as pessoas, termos que as pessoas pesquisam, e aí isso vai me falando os tópicos, me lembrando de textos, e eu vou colocando. Dentro do texto eu encontro os pontos, né? Ali tem os pontos, esses, não lembro se foram 4 ou 5, acho que 5 pontos, e aí eu vou colocando textos na Bíblia para embasar, para corroborar com aquilo que eu estou falando, tá? E eu inicio assim, um arquivo modelo padrão, para eu colocar o título, a data, a referência. Isso me ajuda na hora de eu falar, né? Que dia que nós estamos e qual é o texto do dia, o texto base, e aí eu vou escrevendo aqui, tá certo? Deixa eu dar uma outra pausa aqui. Bom, voltando aqui, então é isso. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida da nossa irmã Eliana a respeito do devocional e também daquilo que é o tema escolhido, separando que para mim, o meu devocional é uma coisa, a reflexão é consequência dele, mas não necessariamente eu vou compartilhar, geralmente eu não compartilho tudo aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, porque muitas coisas são especificamente para a minha vida e pode acontecer, como aconteceu outro dia, de serem coisas que o Senhor quer que eu compartilhe numa pregação com aqueles irmãos ali com quem eu estarei participando do culto, tá certo? Que o Senhor te abençoe. E, antes, eu louvo a Deus pela vida de cada um que tem acompanhado, por aqueles que têm dado o seu curtir, por aqueles que têm compartilhado, por aqueles que têm comentado. Alguns irmãos encontram comigo presencialmente, comentam que assistem várias das reflexões. Irmãos, às vezes que eu nem imaginava que assistissem. E eu glorifico muito a Deus pela vida de cada um, pelas orações de cada um. Muito obrigado mesmo. Vocês são uma bênção na minha vida, na minha família, nos cobrindo com as orações. E assim nós vamos seguindo, uns orando pelos outros, tá? Glorifico também a Deus, aqueles que o Espírito Santo tem movido ao cooperar também de outra forma. E teve irmão que entrou em contato comigo para perguntar como poderia apoiar, e por isso eu coloquei uma informação, passei a colocar uma informação lá na descrição dos vídeos, porque me pediram e o Senhor fez aí, né, num período de 10 dias, o Senhor moveu o coração de 10 pessoas, de 4 irmãos, a cooperarem, né, com a sua oferta de amor, e uma pessoa pediu a informação para contribuir, e eu entendi que eu não posso ser orgulhoso, né? Então eu glorifico a Deus também por essa generosidade daqueles que contribuíram, tá certo? Mas acima de tudo, pelas orações dos irmãos que eu sei que oram por mim, oram pela minha esposa, oram pela minha filha, por você dar o seu like, por você compartilhar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.